importância que a gente pare para fazer uma reflexão sobre isso. Eu estou dando a minha contribuição para que o planeta possa evoluir, para que o planeta realmente possa alcançar o objetivo dele de regeneração? Porque se eu deixar para trás a parte que me cabe, que pode ser até muito pequena em relação a muitos que fazem coisas muito maiores, mas se eu não der a minha pequena parte, vai ser mais difícil eu ingressar, né? Então que a gente faça esse balanço para que o ano novo possa representar também um ano de renovações verdadeiramente, um ano de transformações, senão vai ser um ano velho, com repetições de hábitos nossos milenares, de automatismos que a gente veio aqui para quebrar. Então é preciso essa reflexão. Nessa manhã, como vocês sabem, eu gosto muito de falar do Evangelho, primeiro porque eu gosto, acima de qualquer coisa, e segundo porque eu preciso falar do Evangelho, é uma necessidade de aprender, de fixar conhecimentos e tudo mais. Então, o título da nossa conversa desta manhã é Jesus, o Divino Mestre. E aí a gente vai ver essa questão. Nós vamos encontrar no Velho Testamento algumas profecias que falavam da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao planeta Terra. Então nós vamos encontrar lá. Só que cada profecia, ela vai mostrar um Jesus um pouco diferente, um Messias esperado um pouco diferente. Alguns esperavam Jesus como um rei, ou seja, como um soberano, um líder, um homem violento que tomaria a força, libertaria os judeus da opressão romana. Um homem, portanto, que teria vários poderes para fazer essa libertação. Porque era assim o modelo para eles de liderança. Se nós olharmos para trás, o modelo de liderança era esse. Mas esse modelo de liderança, de violência, de tomar as coisas com violência ou com astúcia, era um modelo que dizia respeito àquela época. E é uma reflexão que nós precisamos fazer hoje. Qual líder que nós estamos escolhendo nas várias facções da nossa existência para nos guiar? Será que ainda é um líder violento, um líder astuto? Ou nós já deveríamos estar procurando um líder que teria como característica fundamental e central o amor e, portanto, teria um comportamento digno de misericórdia, de brandura. Então, nós precisamos fazer essa reflexão até para que não venhamos a cometer o engano que os judeus cometeram quando viram Jesus e acharam que ele não poderia ser o Messias prometido, porque era um homem brando e pacífico, que ensinava o amor, que ensinava o perdão, que ensinou a não resistência diante da violência humana. Então, alguns dos profetas mostravam Jesus como rei, outros já mostravam Jesus como filho de Deus, um ser espiritualizado que viria, que traria para a humanidade terrestre todo um código de conduta moral, que iria ajudar a cada um de nós a verticalizar, ou seja, a educar os nossos sentimentos e alcançarmos finalmente o nosso processo de espiritualização. A nossa comunhão definitiva com Deus, que é muito importante a gente pensar também sobre essa questão da comunhão com Deus, porque Deus, volto a dizer, como já disse tantas vezes aqui para vocês, Deus está 24 horas conosco, mas nós, em geral, não estamos 24 horas com Deus. Basta abrirmos
as manchetes, os noticiários, a rede social, que nós vamos ver que o comportamento do homem ainda não é um comportamento totalmente permeado, dirigido pelas leis de Deus. Então a gente precisa realizar essa comunhão que Jesus já tinha realizado, porque ele é um dos governadores do planeta Terra. Nós precisamos realizar essa comunhão como Jesus já havia realizado. Eu sei que se nós olharmos nós e Jesus, a distância é grande, mas Jesus disse para todos nós que tudo que ele fazia, nós também poderíamos realizar. É claro que em nós isso é um processo. Em Jesus isso já estava feito. Mas é possível alcançar. Se não fosse, Jesus não tinha dito. Então, algumas profecias vinham falar sobre esse ser. E outros ainda falavam que Jesus seria rejeitado. O que de fato Jesus foi rejeitado pelo povo escolhido, pelos judeus, um povo em que Jesus havia enviado diversos de seus missionários, um povo que tinha a profecia da sua chegada, que sabia quem ele era e que sabia que ele ia ser rejeitado e martirizado. Mas o que fez esse povo rejeitar? O que fez esse povo rejeitar foi justamente se manter dentro de um comportamento automatizado. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida é quebrarmos o automatismo do nosso comportamento. Mas enquanto a gente não se conhecer, nós não poderemos operar as mudanças necessárias dentro de nós. Ou seja, transformar esse homem velho que ainda age por instinto, por violência ou muitas vezes por astúcia diante das situações da vida. Só vai ser possível o dia que a gente se observar e começarmos a quebrar esse padrão dentro de nós, que é um padrão também enfermiço, que além de nos trazer enfermidades, leva enfermidades para a sociedade como um todo. Esse povo não venceu o seu orgulho, porque, como nós sabemos, por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, era um povo extremamente orgulhoso. Se era um povo que tinha uma virtude de uma fé muito grande, também era um povo de um profundo orgulho. Então isso é uma reflexão para nós. Será que hoje, no século XXI, nós ainda estamos de alguma forma rejeitando Jesus na nossa vida? Porque se ainda agimos em muitos momentos na contramão dos ensinos deixados por nosso Senhor, é porque ainda estamos direcionados por aquilo que Allan Kardec denominou das duas grandes chagas da humanidade, que era o orgulho e o egoísmo. Então, essas profecias assim traziam Jesus. E essa é uma das lições ou uma das reflexões que nós podemos colher, apesar dessas profecias terem mais de 3.000 anos. Foram pelo menos 3.000 anos antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, o povo teve 3.000 anos para trabalhar o seu orgulho. E nós estamos com mais de 2.000 anos. Como anda o nosso trabalho de transformação e de transmutação do nosso orgulho e do nosso egoísmo? No livro A Caminho da Luz, que eu gosto muito, que vai mostrar Jesus como fazendo parte, de uma falange de espíritos puros, angélicos, que administram todo o sistema solar. Vamos lembrar quais são os planetas do sistema solar: Mercúrio, Vênus, Terra,
Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e alguns expulsaram Plutão. Mas vamos lá, não é? Então Jesus faz parte desse agrupamento de espíritos que vão administrar esse sistema. Especificamente, Jesus é um dos governadores da Terra, que esteve próximo da Terra quando ela se desprendeu do Sol. E a partir de então, Jesus passou a administrar o planeta Terra, a construir o planeta Terra, trazer toda a evolução para esse órgão. Como nos diz Chico Xavier, na obra Evangelho por Chico, Jesus conhece a cada um de nós pelo nome. Ele conhece todos nós. Não há aqui ninguém mais ou menos importante para ele. Todos nós temos a mesma importância, o mesmo valor para Jesus. Ele conhece a cada um de nós. Então, ele conhece o momento em que falhamos e fraquejamos e o momento em que conseguimos vencer as nossas más inclinações. Mas mesmo quando nós falhamos, Jesus permanece ao nosso lado, porque Jesus possui, dentre tantas virtudes, a virtude da indulgência, que diz que nós temos que estar do lado da pessoa para erguê-la, não sermos jamais coniventes, porque isso não é indulgência. O que é errado e não vai deixar de ser errado, porque fazemos de conta que não estamos entendendo. Então Jesus está sempre do nosso lado para nos dar força, fé e coragem, para nós vencermos as nossas más inclinações. Então, uma das virtudes dele justamente é a indulgência. Nós temos lá no Livro dos Espíritos uma pergunta que fala como é, mais ou menos assim, como é a caridade segundo Jesus entendia. Aí a resposta é o BIP, né? Que nós que fizemos isso, né? Nós fizemos uma sigla. Benevolência para com todos, ou seja, ser bom para com as pessoas, mesmo quando elas não são boas para nós. Indulgência para com as imperfeições, a indulgência está do lado da pessoa e não do lado do erro. E perdão das ofensas, é o BIP. E como deve ser o nosso perdão? Ilimitado, tal qual foi ensinado Jesus, tal qual ensinou Jesus a Pedro. Perdoe o seu ofensor 70 vezes, 7 vezes cada falta. No entendimento, se não pudermos compreender que ofendido é todo aquele que se deixa levar pela opinião do outro e, portanto, o perdão é um processo de auto-perdão, se não pudermos compreender isso ainda, que possamos entender que todos nós precisamos de misericórdia, porque também cometemos erros em relação às outras pessoas e somos necessitados de perdão também. Em outras palavras, no dito popular, o nosso telhado é de vidro. Então, Emmanuel, nesse livro, A Caminho da Luz, no capítulo 12, A Vinda de Jesus, ele diz que a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Então Jesus vem ao mundo e nasce de forma obscura, sem ostentação nenhuma, sem nenhuma comemoração ou manifestação espiritual, ou manifestação festiva para a sua chegada no planeta. Um grande ensinamento para todos nós, que se nós desejamos praticar a caridade, ajudar o próximo, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Então Jesus já chega no mundo deixando essa lição, mostrando que se nós não desenvolvermos a humildade, cuja palavra, dentre tantas coisas, significa reconhecimento, e ser é um processo de repetição, é um processo ativo.
É conhecer a si próprio, ver onde a nossa vaidade quer deixar um sinalzinho do que faz a mão esquerda, porque às vezes nada falamos, mas a mão esquerda disfarçadamente aponta para o que nós estamos fazendo de bom para as outras pessoas. É justamente nesse ponto em que a caridade por si só, ela já se perdeu e nós recebemos como prêmio, como paga de um bom ato, a ostentação que nós alimentamos por causa do nosso ego, que precisa muito ser reverenciado. Então Jesus entra no mundo já ensinando que se você quer conhecer as outras virtudes, é preciso ter a humildade, que é a antítese do orgulho. O orgulhoso está tão cheio de si próprio que ele não consegue absorver nada do meio ambiente, nada em relação ao próximo, porque ele acha que ninguém tem nada para ensinar ele. Ele acha que ele sabe mais do que todo mundo junto. Então Jesus já veio deixando a dica, já veio deixando na sua própria vinda, na sua própria chegada aqui na Terra, lições para nós realizarmos um processo de reflexão severo para o nosso crescimento espiritual. Ainda no mesmo livro, capítulo 12, a vida de Jesus, Emmanuel nos diz: começava, naquele ponto em que Jesus vinha à Terra, a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, Jesus exemplificou o tempo todo os ensinamentos que ele proferiu, cada um deles. Entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Quando a gente pensa em fraternidade, a gente pensa numa relação e num mundo sem fronteiras. E quantas vezes as nossas relações têm fronteiras? Só vou te amar se você fizer o que eu quero. Só vou te amar se você for assim ou assado. Não vou amar o meu irmão porque ele não é da mesma religião, não é da mesma raça e não é da mesma opção ou orientação sexual do que a minha. Ou não vou amar esse irmão porque não é do mesmo partido político que o meu. Quantas vezes a gente bota fronteiras nas nossas relações e não aplicamos a tolerância, a compreensão, a misericórdia que precisamos ter? Discordar é muito natural porque somos individuais, mas daí o discordar, partir para uma discórdia, ela vai muita distância, em que precisamos refletir tudo isso. É a urgência. Essa reflexão é uma urgência na nossa vida. Se nós não podemos tolerar as diferenças, é porque nós ainda declaradamente não amamos o próximo. E não podemos fazer de conta que este amor não está ainda trabalhado dentro de nós. Nós não precisamos concordar com opiniões de ninguém, mas não precisamos abrir frentes de guerras e separações com ninguém. Isso é um alerta para todos nós. Até porque, se eu perguntasse aqui nessa sala, quem deseja ingressar no mundo de regeneração ou que prefere ir exilado para um outro mundo, como aconteceu com os capelinos, por qual das opções vocês iriam desejar e votar? Ir para o mundo de regeneração ou ser exilado como os capelinos? Eu acho que todos aqui levantariam a mão: eu quero ir por regeneração. Mas querer ir para o mundo de regeneração significa um trabalho ativo de mudança interior. Então, Jesus vinha definir a maioridade do planeta Terra. O planeta Terra estava indo na direção de uma maioridade. Uma maioridade que se fará por completo
quando nesse planeta predominar o bem e o mal ficar para trás. Nós ainda não estamos nesse momento. Basta olhar para a humanidade. Mecanismos da Mediunidade, um livro que a gente acha tão científico. Lá André Luiz vai falar sobre Jesus e mediunidade. Então ele disse-ia que no estábulo onde Jesus veio ao mundo se reúnem pedras, arbustos, animais e criaturas humanas, representando os diversos reinos da evolução terrestre, para receber-lhe o primeiro toque mental de aprimoramento e beleza. Olha que lindo! O estábulo tinha tudo isso? Com certeza que tinha tudo isso. Representando que Jesus veio para todos, para os pequeninos e os não pequeninos, para os que já tinham consciência e para os que não tinham consciência. Porque é assim. A física, principalmente quântica, diz que quando a gente toca um objeto, esse objeto já não é mais a mesma coisa. Por quê? Ele recebeu o meu toque. E eu também já não sou mais a mesma coisa porque eu toquei algo. Jesus vinha tocar aqueles seres que ele conhece todo o processo evolutivo, com seu pensamento de amor e de bondade, para que deixasse nesses seres a melhor impressão e para que essa impressão pudesse mais tarde, ainda que de uma forma inata, quase que inconsciente, ela representar uma força, uma fé e coragem para a gente ir à frente e não se apartar das leis de Deus. Então, aqueles seres foram tocados, todo o planeta Terra é tocado pelo toque mental do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem, eu não sei de onde que tiraram exatamente, mas que todo Natal Jesus se aproxima mais carinhosamente do nosso planeta. Há poucos dias tivemos o Natal, mas a pergunta é o quanto que o nosso coração se aproximou de Jesus ou do Papai Noel? Porque se nós verdadeiramente formos tocados pela mensagem de Jesus, a nossa vida será mais suave, a nossa vida será mais permeada por amor, por misericórdia, por tolerância. Se eu tiver Jesus dentro de mim, vai ser muito difícil eu ferir o próximo, porque eu vou me lembrar da presença dele e eu teria vergonha de fazer. Inicialmente vergonha, e depois eu não faria, porque seria como se eu estivesse fazendo a mim mesma. Ainda no mesmo livro, diz Emmanuel, as figuras de Simeão e Ana, que nós vamos ver quem foi, Isabel e também Zacarias, ele não coloca aqui, mas Isabel e Zacarias foram os pais de João Batista. João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, então eles eram mensageiros, eles eram os missionários também que vieram trabalhar junto com Jesus, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então veja, mesmo Jesus sendo do quilate que ele é, como a gente falou aqui no início, que é um dos governadores do planeta Terra, ele contou com o auxílio fraterno, com a solidariedade de outros espíritos para ajudá-lo no trabalho de implantação de amor aqui na Terra. Por que nós, às vezes, queremos trabalhar de forma tão individual ou individualista? Essa é a pergunta. Porque o trabalho que nós estamos realizando dentro dos movimentos religiosos, não importa em que religião estejamos, deveria ser em prol a fraternidade universal, que, como a gente falou anteriormente, não pode haver fronteiras. E mesmo os trabalhos que a gente executa na nossa vida de profissão, na nossa vida de família,
deveria ter por finalidade a união dentro das possibilidades que tivermos ou das possibilidades que existirem. Então, por que não trabalharmos de forma fraternal e unidos com os mesmos objetivos, mesmo quando as crenças do outro forem completamente antagônicas às nossas crenças? Não precisamos nos modificar e nem precisamos nos modificar a ninguém. Até porque a função da nossa vinda, da nossa reencarnação, é modificar a nós mesmos, que é o único poder que nós temos. Modificar a nós mesmos. Nós não temos o poder de mudar a ninguém. Até porque se isso fosse possível, em primeira mão nós transgrediríamos uma lei de Deus, que é a lei da evolução, a lei da liberdade, a lei do progresso, a lei do trabalho. Porque se eu pudesse fazer pelo outro a evolução, ele não teria mérito pela sua evolução, porque seria eu que fizesse. E até porque se isso fosse possível, as mães aqui de plantão não permitiriam que seus filhos sofressem nenhum resfriado, é ou não é? Então nós não podemos. Nós viemos aqui auxiliar uns aos outros, mas nós não podemos solucionar os problemas de ninguém. E Jung fala, a ajuda vem de fora, mas a solução vem de dentro. Muito de conformidade com aquilo que nós também falamos. Eu não posso realizar o trabalho de progresso espiritual por nenhum de vocês, como nenhum de vocês podem fazer com o meu progresso espiritual. Mas a gente pode se ajudar, trocando as nossas informações, nos ajudando mutuamente no momento de dificuldade, para que o outro possa sair de uma forma ou mais rápida ou mais suave das suas provas e expiações. Então Jesus dá uma lição de solidariedade. Num livro muito abandonado por nós, editado pela FEB, chamado Universo e Vida, do Hernani Santana, lá tem um capítulo que vai falar da origem desses espíritos que nós acabamos de falar. Ele fala de Ana de Simeão, Isabel e Zacarias e principalmente José e Maria, onde eles dizem que esses espíritos vieram da constelação de Sírios. E olha que interessante, o livro vai narrar uma outra informação muito interessante. Dizem que Sírios, quando estava para passar também um dos seus orbes de planeta de provas e expiações para a regeneração, lá também havia um agrupamento de espíritos que não desejavam evoluir na vertical, queriam continuar na horizontal da vida e estavam servindo de obstáculos para o progresso daquele planeta. Então eles foram exilados para a capela. Depois, mais tarde, com a literatura de Emmanuel, esse mesmo livro A Caminho da Luz, nós vamos ter a notícia que havia lá no sistema de Capela, olha que interessante, um planeta que também estava deixando de ser provas e expiações para a regeneração, estava sofrendo com o mesmo problema. E aí esses espíritos foram exilados para onde? Para a Terra. E aí eu fiquei pensando assim, agora não está escrito em lugar nenhum, eu aqui pensei, sabe-se Deus de onde a gente vem, né? Sabe-se Deus não é de Sírios, Capela, e agora aqui, acho que chega, né? Então há uma solidariedade entre os orbes, enviando missionários para que o nosso progresso espiritual se faça. Isso Kardec fala sempre. Vai falar também no livro A Gênese, quando vai falar da nova geração, que renascerão espíritos em missão, espíritos mais adiantados, que trarão progresso moral nos diversos ramos da ciência, mas permearão a ciência com o progresso moral. Nós precisamos da ajuda daqueles irmãos que já caminharam mais na frente do que a gente, para nós evoluirmos. Nós não evoluímos tão sozinhos assim como imaginamos. A transformação mesmo vem de um trabalho interior. Mas se não fossem esses irmãos abnegados, olha quanto tempo
tempo a mais duraria o nosso processo evolutivo se caminhássemos sozinhos, sem outros espíritos mais experimentados na luta da vida? Que possamos valorizar isso. Então esse livro nos fala sobre isso, para a nossa reflexão também. Essa imagem, não sei se vocês sabem, foi uma imagem que passou Emmanuel, né, para Chico, na verdade Chico para um desenhista, sobre como seria mais ou menos Maria, mãe de Jesus. Mas como eu disse, Jesus foi ajudado, né? E dizem que quando Maria foi visitar Isabel, Isabel já estava grávida, porque a diferença entre João Batista e Jesus é de 6 meses. Então, quando chega, Maria, que adentra na casa de Zacarias e Isabel e saúda Isabel, acontece o seguinte, eu vou ler textualmente. Aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, deu o menino um salto no seu ventre. E Isabel ficou cheia de Espírito Santo, ou seja, ficou envolvida por uma mediunidade. Alguns estudiosos até dizem que provavelmente ela foi a porta-voz do que João Batista, encarnado, estava no ventre dela, gostaria de dizer a Jesus, alguns estudiosos. Brandando em voz alta, disse ela, envolvida pela mediunidade: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, do teu ventre. E de onde me vem esta dita, que venha visitar-me a que é mãe de meu Senhor? Ela pergunta. Porque assim que chegou a voz de tua saudação aos meus ouvidos, logo o menino deu saltos de prazer no meu ventre. Bem-aventurado tu que creste, porque se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor se foram ditas. Foi a primeira profecia. E Jesus ainda não havia nascido, não havia ainda chegado ao mundo da matéria. A primeira profecia foi dela. Por isso que alguns dizem que ela estava envolvida por João Batista, que seria o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, vinha preparar o terreno. E é importante a gente pensar sobre o preparo de João Batista, é muito importante. Por que João vinha preparar o terreno? Vocês sabem a história de João Batista todos? João Batista foi o precursor, então ele começou a falar sobre as leis de Deus, a batizar as pessoas, a pedir às pessoas que durante o batismo simbolizava eles deixarem para trás os seus vícios morais e começarem dali para frente a terem uma vida mais espiritualizada, uma vivência mais de conformidade com as leis de Deus. Em resumo, era esse o trabalho de João Batista. Mas tem uma pergunta que não pode calar. Por que João Batista veio fazer isso? Não tinha o templo? Deveria ser a função do templo, dos sacerdotes, dos doutores da lei, fazerem isso, não é? E por que não foi essa função? Alguém sabe me dizer? Não? Ninguém? Hein? Não? A religião era de formalidade. A religião era de formalidade. Todos os representantes da lei viviam a religião de formalidade. Eles se fixavam nos cultos externos de lavar as mãos, de não se misturarem com os gentios, mas ninguém pregava a lei de Deus, ninguém pregava o amor, ninguém pregava a caridade, ninguém pregava a transformação real espiritual daquele povo. Eles mesmos estavam apartados. Lembra da viúva que depositou no gasofilácio uma única moedinha e que foi dita por Jesus que ela deu mais do que todos aqueles que deram muitas moedas? Porque na verdade as mulheres, quando ficavam viúvas naquela época, os representantes da lei judaica se acercavam delas para tirarem a maior quantidade de dinheiro possível. Então veja como que estava a religião daquele tempo. Lembra quando Jesus entra no templo, aquilo ali é uma passagem simbólica que a gente já tratou aqui uma vez, e ele, é claro que ele não faz isso, mas ele expulsa os vendilhões do templo. A religião virou um verdadeiro ritual, mas ninguém mais pensava na verdadeira função da religião, que é o religar, é a comunhão com o Pai.
E que isso só pode ser feito através do autoconhecimento, da reforma íntima e da vivência das leis de Deus, que estão escritas nas nossas consciências. Eles haviam se apartado de tudo isso. Então, precisou de precursores, do precursor. Diz lá no livro Mecanismos da Mediunidade, deixa eu ver o tempo que eu vou falando, né? Ele vai falar dos médiuns preparadores. Então, os médiuns preparadores eram esses que iriam ajudá-lo na transmissão, na construção e divulgação, digamos assim, porque se ajuda Jesus, ajuda tudo isso, da Boa Nova. Esses médiuns preparadores eram Zacarias, Isabel, João Batista. Todos eles, a gente vai ver que a vida de Jesus, a vinda dele na terra e a vida dele estavam cercados de processos, de fenômenos mediúnicos. E esses que o recebiam de primeira mão, eles eram responsáveis para tal, vou ler, para recepcionar o influxo mental de Jesus. Já pensou o que era o influxo mental de Jesus? Esses espíritos não eram qualquer espíritos. A gente vai ter notícia na revista Espírita que Maria era um espírito puro. Eles não eram qualquer espírito. O Evangelho nos dá notícia de uma pequena congregação de médios, à feição de transformadores elétricos conjugados, ou como se eles fossem um adaptador de energias ambientes para Jesus. Muito interessante a função deles. E, no entanto, a gente às vezes acha que a função deles era tão pequenina. A função deles era grandiosa aqui na Terra e de suma importância. E aí, agora pulando um pouquinho para o Evangelho de Mateus, quando Jesus veio à Terra, como a gente já viu, a gente vai saber que o evangelista Mateus, ele escreve um evangelho todo permeado com citações do Velho Testamento. Porque Mateus, ele escreve um evangelho para os judeus. E ele tenta mostrar, durante todas as passagens de Jesus, ele faz um link com o Velho Testamento para provar que nosso Senhor Jesus Cristo realmente é o Messias esperado pelo povo. Então ele vai fazendo esses links para comprovar. Eu às vezes falo que ele foi o primeiro cientista da época, porque ele trabalha com provas o tempo todo, tentando mostrar para o povo, olha, ele é o Messias, ele é o Messias, ele é o Messias, o tempo todo. Então ele diz lá, porque havia uma profecia, dentre tantas, como a gente já falou aqui no início sobre as profecias, que Jesus, no seu nascimento, seria visitado por reis, por pessoas dos estrangeiros, ou seja, pelos gentios, por aqueles que não eram judeus. Viriam homens importantes de outras nações que visitariam o Messias. Então ele vai falar da adoração dos magos, que em outra palestra eu já falei para vocês que não está escrito em Mateus que eram 3. A única coisa que tem lá de 3 é que eram 3 presentes. Como a palavra é magos, a gente sabe que está no plural, é mais do que um, mas podia ser 2, podia ser 3, podia ser 4, podia ser 5, podia ser mais até. Né? Mas Mateus não fala isso. Esses homens vieram de outra nação. Dizem que os magos eram homens muito cultos, versados em medicina, nas ciências da alma, né? Na medicina, eles possuíam grandes conhecimentos. E eles sabiam que um espírito muito elevado viria à Terra transformar a humanidade. Mas essa transformação era moral. E que esse espírito nasceria lá na Palestina. Então eles empreenderam uma viagem durante muito tempo. Segundo os historiadores, mais ou menos, com certeza ao longo de 2 anos eles empreenderam essa viagem. Alguns historiadores até dizem que quando ele fez a visita, alguns historiadores, Jesus já devia ter por volta dos 2 anos. Mas enfim, vamos lá. Vamos seguir. A visita dos magos nos deixa muitas lições, essa passagem. Primeira pergunta que a gente tem que fazer é como é que uma outra cultura sabia do nascimento de Jesus, né?
E por duas dicas que a gente vai ter. Uma, Jesus não era o governador do planeta Terra? Quem havia enviado todos os missionários em todas as culturas filosóficas religiosas? Não foi ele que enviou? Então é claro que aqueles que o representavam iam falar dele. A segunda grande dica. A gente sabe pelo livro A Caminho da Luz que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu os capelinos que foram exilados de Capela pessoalmente e prometeu a eles que mais tarde ele viria pessoalmente. Ele enviaria os seus missionários de primeira linha, em primeira mão, mas que depois ele viria pessoalmente. Então é por isso que todas as outras culturas haviam falado num grande espírito que nasceria na Terra e que fariam grandes mudanças na Terra. E que fez, né? Então os magos também representam a mediunidade retamente conduzida. Por quê? Porque Herodes pede aos magos que quando eles encontrassem Jesus, voltasse até ele, que ele queria também saudá-lo, o que era mentira, o que ele queria era matá-lo, né? É porque o povo não viu a estrela denominada Estrela de Belém. Porque se fosse um fenômeno físico, todos nós, ou toda aquela população tinha visto. Por que só os magos viram? Só os magos viram os que possuíam mediunidade. E segundo Kardec, no livro A Gênese, ele acredita que aquela estrela representava a luminosidade da falange dos espíritos que ali estavam próximos a Jesus. Então só os magos que viram, só os magos haviam visto e que foram guiados até Jesus. Então, os magos também vão representar para nós, mais uma vez, a importância da fraternidade universal, a importância de nós nos olharmos sem fronteiras e nos sentirmos verdadeiramente irmãos uns dos outros. E lembrando que nós somos irmãos até daqueles que não simpatizamos, também é nosso irmão. Isso é importante a gente lembrar de vez em quando. Então eles vinham mostrar que a mensagem de Jesus também era uma mensagem com uma amplitude muito maior do que os judeus imaginavam, porque eles achavam que o Deus era deles, que o Messias era para eles, mas não era nada disso. O Deus era de todos, que era essa missão que os judeus tinham que fazer e não cumpriram, que era a divulgação de um Deus único, que iria contribuir e muito para a evolução do pensamento religioso do planeta Terra, mas que eles falharam. E que o Messias também não era uma particularidade para eles. O Messias vinha para toda a humanidade terrestre. Ele recebe 3 presentes, não recebe? Alguns dizem que representam as 3 profecias que nós vimos no início. Um Jesus como rei, um soberano, como a gente falou no início. Um Jesus como um homem espiritual e um Jesus que seria rejeitado. Então o ouro representa, portanto, a sabedoria de um governante que deve ter autoridade moral e não poder temporal. Então, que seria um homem regido pelo segundo grande presente, que era o incenso, que significava as questões espirituais. Seria um governante cujas atitudes seriam todas permeadas por um comportamento moralizado. Olha que governante maravilhoso nós teríamos, né? E, finalmente, o terceiro presente, a mirra, que é uma coisa amarga, significaria que nós iríamos rejeitá-lo e sacrificá-lo. E quem garante que nós não estávamos lá reencarnados naquela ocasião e que nós não levantamos a nossa mão e falamos Barrabás? É uma reflexão que precisamos fazer. Ou que se não gritamos Barrabás, dentro da nossa casa pensamos, prefiro Barrabás que esse louco que fica ensinando a gente a amar o próximo e diz que a gente tem que perdoar o inimigo 70 vezes 7 vezes. Né? Mas também Lucas diz que Jesus, em contrapartida no Evangelho de Lucas, diz que Jesus foi visitado por pastores. Essa passagem também tem uma série de nuances, mas a gente aqui só vai dar uma pincelada sobre essa passagem.
nós vamos ver que os pastores, eu vou até pular um pouquinho, vou direto no cerne. Os pastores representam aqueles que iriam conduzir de uma forma mais simplória, com uma missão talvez mais apagada, mas que conduziria o rebanho que representa a humanidade, ou um pequeno rebanho à sua localidade, conduziriam almas para novamente viverem as leis de Deus. Então a gente vê mais uma vez a simplicidade de Jesus, porque os pastores tinham mediunidade, sem dúvida nenhuma. Porque aí eu não vou entrar em detalhes, mas como Jesus nasce numa época muito fria, alguns estudiosos, teólogos dizem que muito dificilmente os pastores estavam nos pastos com seus animais. Que possivelmente eles perceberam por uma dupla vista, uma vidência ou por êxtase, a presença de uma grande falange de espíritos que haviam falado para eles onde Jesus estava e que eles seriam guiados também por uma estrela. E foi aí que eles foram visitar Jesus. Então, novamente, a gente vê a mediunidade presente e trabalhadores que a gente às vezes desdenha, mas cujo trabalho era de significado muito importante para Jesus. Porque é um trabalho de semeadura, pequena semeadura do bem aqui, pequena semeadura do bem ali, outro lá, outro cá, que vai fazer o quê? Uma coletividade de trabalhos. Novamente chamando a gente para a gente não se sentir pequeno, porque todos nós aqui, sem distinção, nós podemos ser trabalhadores de Jesus. Todos nós fomos chamados, muitos são chamados, poucos escolhidos, é bem verdade. Mas também fomos chamados para trabalhar na vinha do Senhor. Então todos nós podemos dar pequenas contribuições sociais. É uma caridade que se faz aqui, um ouvido que se empresta ali. São pequenos trabalhos, mas que são trabalhos do bem, que vão engrandecer a alma, que vão sensibilizar os corações para a importância do amor e da fraternidade universal. Então, todos nós aqui somos capazes de melhorar o mundo. Todos, sem distinção. De ninguém, absolutamente ninguém. Rapidamente vou falar da fuga de José, Maria e Jesus para o Egito, porque havia-se a notícia de que Herodes iria mandar matar. Por quê? Porque Herodes já estava esperando os magos voltarem, lembra? Mas ele não volta. Eles não voltam, porque eles são avisados pelos espíritos superiores, digamos assim, que era para eles não voltarem, porque Herodes não tinha boa intenção, ele queria matar a Jesus. Então Herodes, sabendo que os magos não iam voltar, o que Herodes manda? Matem todos os meninos até 2 anos, para que não corra risco, porque Herodes calculou, mais ou menos pelo que eles falaram, que eles estavam viajando há 2 anos. Então Herodes fala assim, mata todas as crianças até 2 anos, para não ter margem de erro para esse Messias que vai vir reinar e vai me tirar o poder. Que é isso? O poder é meu. Olha a fome de poder. A fome de poder. E aí José obedece. Olha a fé de José, é um grande homem, sem sombra de dúvida. Mais uma vez José mostra a sua obediência às leis de Deus, mostra o quanto que ele estava ligado com Deus, porque ele recebe por sonho a mensagem de que ele deve ir para o Egito, porque a matança vai se dar, e ele obedece às ordens que ele recebe. Era um homem espiritualizado? Sem dúvida. Era um homem de valor? Sem dúvida. Passou apagado? Sem dúvida. Tem uma palestra também que eu fiz aqui na casa sobre José, no Dia dos Pais. Tem um pouquinho sobre ele. E aí vai. Depois ele volta, quando ele sabe que já acabou a matança, novamente ele obedece às ordens de Deus e ele volta para o Egito. Mais uma vez mostrando que esse espírito não era um espírito qualquer. Era um homem de muita fé e de muita obediência. E aí toda criança, depois de 40 dias, né? Eu vou pular isso aqui. Depois de 40 dias, vou pular essa parte de Jesus. Vamos falar de José mais um pouco, depois eu vou falar de Jesus os 40 dias. Nos livros nossos, do Espiritismo, só temos uma mensagem verdadeiramente falando sobre José.
é no livro de Emmanuel, Levantar e Seguir. Vai falar sobre José da Galileia. E aí Emmanuel fala assim: José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensasse no cristianismo sem ele? Já pensou? Pensem no cristianismo sem ele. Olha a figura importante. E, no entanto, está tão apagadinho. Você fala quase nada de José, né? Nada. Só fala que José obedeceu, que José levou, José aceitou Maria, José levou a Maria para cá, levou para lá. Só se fala nisso. Mas olha só. Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou da dádiva tão alta. Era um homem humilde verdadeiramente. E aí, lembra do Simeão que a gente falou, que era mais um dos espíritos? Simeão era um ancião, um homem que estava em casa. Era comum que os filhos, depois de 40 dias, deveriam ser apresentados ao templo. Então Jesus, depois de 40 dias, foi levado ao templo para ser apresentado também. E Simeão não estava no templo, mas ele recebeu uma inspiração e ele foi até o templo. E ele havia solicitado de Deus que antes dele morrer, ele gostaria muito de conhecer, de ver o Messias, que viria trazer a renovação para o povo e para a humanidade. Simeão era um homem de grandes proporções de evolução. E aí ele foi inspirado aí no templo, aquele dia, olha só, olha a mediunidade de novo, olha a ligação, a mediunidade bem usada, a ligação com o alto. E quando ele chega, então, ele vê lá Jesus e diz: agora, Senhor, podes despedir ao teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque já os meus olhos viram o Salvador que nos deste, o qual preparaste ante a face de todos os povos, como lume para ser revelado aos gentios, nele para a glória de teu povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados daquelas coisas que dele diziam. Simeão os abençoou e disse para Maria, sua mãe: eis que esse menino foi posto para a ruína e para a ressurreição de muitos em Israel, e para o alvo de contradição. Esta será uma espada que transpassará a tua própria alma, a fim de se descobrirem os pensamentos que muitos terão escondidos nos corações. Então, não só Simeão reconhece Jesus, como ele profetiza para Maria: se prepara, porque no futuro, ele que virá trazer a liberdade espiritual de muitos, mas ele será rejeitado e será martirizado. Então, prepara o teu coração. Então, olha que bonito. Simeão diz: Senhor, agora que já vejo o Messias, pode me levar. E diz para Maria: se prepara, porque o teu filho tão amado, que trará o benefício para muitos, será sacrificado. Então, ele profetiza também. Ele é um profeta. Vou pular isso, que a gente já falou. Vou pular esse aqui também. E vamos até a Ana. Ana era uma profetisa. Era uma mulher que havia sido casada por 7 anos e ficou viúva. Então ela ficou servindo no templo. Então também era uma médium. Profetisa, médium é. E ela também, naquele mesmo instante, quando vê Jesus, o reconhece como sendo o Messias. Então veja, mais uma vez o povo é alertado sobre o Messias. Mais uma vez o povo é alertado sobre o Messias. Não faltou quem não tivesse preparado. Mas nós vamos ter um outro grande espírito que trabalharia também para ajudar a Jesus na sua missão de espalhar a boa nova pela terra. Seria João Batista, que fora o Messias Elias, lembra? Que havia matado 450 adoradores no templo de Baal. Ele mandou decapitar a todos eles. Como é que morreu João Batista? Vocês sabem? Decapitado.
Poderia não ter sido decapitado? Poderia. Mas João Batista ainda tinha, dizem alguns estudiosos, a língua muito fora da boca. E às vezes é preciso conter a língua com a água da paz, não é? O que é a água da paz? Enche a boca de água e quando tiver vontade de falar besteira, deixa a água lá dentro. Ninguém pode falar com a água retida dentro da boca. Então às vezes é bom. Então João Batista também vinha e ele falava assim, porque achavam o povo que João Batista era Jesus, mas ele respondeu a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, da qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esses vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Ou seja, ele trará a palavra que nos espiritualizará, mas também nos batizará com fogo, com a dor, porque a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Palavra de amor. E ele veio trazer isso? Seguir Jesus é fogo, não é? Requer muita abnegação de si próprio. Vamos nos finalmente, já acabou o meu tempo. Jesus era aquele líder, um líder não esperado por aquele povo e um líder ainda muito tido por nós também como uma pessoa fraca. Jesus, diante de uma acusação falsa, porque ele foi acusado injustamente, Jesus poderia ter reagido diante daquela acusação falsa? Poderia, mas por que não fez? Porque ele disse: se alguém te bater numa face, o que você deve fazer? Oferecer a outra. Jesus pregava a não resistência, a não violência. Se alguém vem e comete uma injustiça contra você, se for mentira, é mentira, você não precisa fazer nada, né? Porque se é mentira, você vai lutar contra o quê? É mentira. E se for verdade, o que a gente deve fazer? Aceitar. Jesus estava sendo injustiçado, mas ele não reagiu porque ele não estava lutando com os poderes temporais. Quando eu reajo diante de uma ofensa, é como se eu agisse olho por olho, dente por dente. Deixa que se a pedra que nos atiram, se a gente não abaixar para pegar, um dia o dono dela vai ter que voltar para dar conta dela, não vai? Então Jesus mostrou isso e aceitou com resignação e amor no coração. Ele mesmo disse: Senhor, Pai, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. Então Jesus, ele veio mostrar para a gente a não resistência, a não violência, o perdão incondicional, a vivência da misericórdia. A humildade como a virtude que vai abrir a porta para todas as outras virtudes entrar dentro de mim e fazer a transformação do homem velho em novo. Essa é a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que não pode ser lembrada só no dia 25 de dezembro, mas que tem que ser vivida no ano de 2025 para que o ano seja novo, senão é um ano velho. Só a data que muda. Só o ano que mudou numericamente e foi acrescentado mais um ano. Nós precisamos tentar viver Jesus dentro das nossas possibilidades, cada um dentro das suas. Como dizem os espíritos, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele emprega em domar suas más inclinações. Então é de grão em grão que a gente vai mudar. É de grão em grão que a gente vai levar a paz e o amor para uma sociedade. Então eu desejo a todos vocês um ano novo de muita transformação, de muitas realizações espirituais, porque o resto virá por acréscimo. Muito obrigada, um bom dia.